disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, então vós morrereis nos vossos pecados. A grande verdade da vida é que o pecado nos tirou a vida. A grande verdade é que o pecado destrói a vida. O pecado é a morte. E a morte entrou no mundo pelo pecado. Mas o mais duro é morrer no pecado. Porque nós podemos sair do pecado. Nós não podemos permanecer no pecado. E para que não permaneçamos no pecado e para que o pecado não permaneça em nós, foi que Deus enviou seu Filho para ser o nosso Salvador. Porque nós sabemos que há muitas situações de pecado que nos amarram, que nos prendem, que nos escraviza, que nos mantém cativos. Não, nós não podemos nos manter presos e cativos a nenhum pecado. Nós precisamos ser libertos da escravidão do pecado. E é para isso que nós precisamos de Jesus. É para isso que precisamos nos voltar para Jesus. Alguns preferem fazer vista grossa ao pecado. Alguns preferem dizer, não, eu sou pecador mesmo e vou morrer com esse pecado. É triste você dizer isso. É triste você se acostumar com isso. É triste esse conformismo com o pecado, porque ele vai produzir uma tristeza eterna. Porque morrer no pecado é morrer obstinado na ignorância. É morrer obstinado na vaidade, no orgulho e na soberba. Morrer no pecado é não acreditar que Deus pode nos libertar do pecado. Morrer no pecado é não se entregar para o poder libertador de Deus. Morrer no pecado é viver uma espiritualidade medíocre, não autêntica nem verdadeira. Porque à medida que vamos mergulhando em Deus, na graça de Deus, mas à medida em que nos entregamos de verdade a Jesus e seguimos Jesus, nós não vamos seguir mais os caminhos de pecado. Não vamos seguir mais aquilo que nos conduz ao pecado. E o próprio Jesus vai nos tirando quando nós o ouvimos. E o próprio Jesus vai eliminando quando nós damos a Ele a direção da nossa vida. Ele nos tira das situações de pecado. Ele nos tira das pessoas que nos conduzem ao pecado. Ele nos tira de situações que nos levam ao pecado. É preciso viver uma espiritualidade, uma mística na fé, de relacionamento com Jesus. Porque aquilo que nós proclamamos na missa, e que João Batista nos apontou, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado que está no meu mundo, na minha vida, no meu coração. Quando a minha vida eu coloco nele e levo a vida em seu nome. É uma luta, é um combate, mas é Ele que vai à nossa frente. É eu que levo e preciso levar a vida em nome de Jesus. Porque há uma ignorância no meio religioso da época de Jesus. Eles vão morrer obstinados naquela convicção errada, e a pior coisa é viver convicções erradas e não querer sair das convicções por orgulho próprio. Os humildes se convertem, os orgulhosos morrem no seu pecado. Deus não quer que nós morramos em nenhum dos nossos pecados. Deus quer nos dar a vida e a vida eterna agora, quando saímos da ignorância e do pecado e permitimos que a graça de Deus em Jesus nos liberte do poder sedutor do pecado. Deus abençoe você.